Olá pessoal, tudo bem? Essa é a tentativa 1000, tá, de gravar esse vídeo. Tá difícil sair um vídeo hoje porque um monte de atividades para fazer. Tentei gravar de algumas formas, acabava o armazenamento do celular e na hora que eu consegui começar a gravar, na hora que as coisas começaram a engrenar, acabou a bateria do celular. Então tá difícil. Quero tentar gravar aqui mesmo que em qualidade menor, tá? Porque eu acho importante compartilhar com vocês esse ponto. Quero falar sobre implantação, especificamente sobre as qualificações do líder, tá? E eu queria falar mais sobre implantação, então eu vou optar por dividir esse vídeo em duas partes, tá? Então essa é a implantação parte 1, onde a gente vai falar sobre as qualificações da liderança. E depois vamos, num outro vídeo, falar sobre o combate aos falsos mestres, tá? E para isso, pessoal, eu vou usar o livro de Tito. Já leu Tito alguma vez? Tito é um amigo de Paulo, tá? Paulo ele escreveu uma epístola a Tito, tá? Paulo ele começou a implantação de igrejas em Creta, e ele precisou ir para um outro lugar e colocou Tito como um responsável ali por dar continuidade a essa implantação. E dentro dessa implantação ele trouxe ali algumas informações interessantes que Tito tinha que fazer. Existem várias, na verdade, vários detalhes ali, mas o que eu quero me atentar é apenas dois. Um que eu vou falar nesse vídeo, que é basicamente as qualificações do ministro, e o outro está relacionado a combate ao falso mestre, tá? Trazendo aqui então o que Paulo diz a Tito, tá? Que ele afirma. Então Paulo ele teve todo um processo de consolidação, de discipulado, e Tito só foi lá para alçar os líderes, tá? Dois pontos. Quando ele fala de alçar, não é Tito em que chega e fala, fulaninho, vocês serão os líderes da igreja tal. Não, não é assim que funciona. Os líderes eles são levantados pela própria igreja. A própria igreja precisa olhar para as especificações, as qualificações, né, quais são os pontos de qualificações que nós vamos falar agora então, em seguida. Partindo dessas qualificações, a própria igreja determina e cria-se ali o presbitério, né, o grupo de liderança, a governança da igreja. Vale ressaltar de que a Bíblia, segundo o Dr. Russell Shedd, quando ele está falando nesse sentido, né, de qualificações da liderança, ele fala dos anciões, fala do presbítero e fala do bispo. Os três são praticamente o mesmo papel, tá? Então ele traz ali basicamente uma liderança que vai assumir em conjunto a liderança da igreja. Por que em conjunto? Por que não só? Porque hoje nós temos aí, né, na igreja contemporânea, muitas igrejas que são administradas por um pastor, tá? Existe um risco. Primeiro porque não é necessariamente nos moldes de como Paulo determina nas suas epístolas, tá? E nem mesmo no molde de como nós vemos isso no livro de Atos, tá? Você ter hoje, principalmente, um pastor, uma pessoa responsável. É claro que debaixo dele existe toda uma área administrativa, mas esse pastor ele é responsável por assinar todos os cheques, por exemplo, relacionados ao CNPJ da igreja. Vamos supor que ele tem uma igreja com 500 membros. Agora imagina você acumular serviço de 500 membros, né? Você discipular, você ensinar, você exortar, trabalhar com essas pessoas, barra administrar, barra fazer uma série de outras coisas, além do cansaço, a fadiga que isso pode gerar, essa pessoa também pode subir para a cabeça ali e se tornar uma pessoa soberba, pode se tornar uma pessoa que
começa a olhar com uma certa ganância para as coisas. Afinal, essa mesma pessoa pode subir o próprio salário, essa pessoa pode gerar certos benefícios, né, em prol de si mesma. Então, assim, é muito poder para um líder eclesiástico, um líder da igreja, tá? A igreja ela não precisa, assim, necessariamente de muitos líderes, né, de pessoas que mandam, não, são papéis de pessoas que organizam, tá? De pessoas que são orgânicas. Por isso que ele pede ali para alçar um presbitério, tá? Um grupo de pessoas onde são levantadas para a igreja, eles têm ali as suas cadeiras, e se o líder, se aquele que ensina, ou seja, o papel do pastor hoje, fizer algo errado, algo que não esteja dentro da palavra de Deus, o presbitério tem poder, autonomia de tirar esse cara e colocar um outro, tá? Tudo segundo os critérios da qualificação que eu vou trazer aqui dos ministérios, do ministro. Essa qualificação, não sei se eu já falei, mas essa qualificação, ela também é apresentada nos, em Timóteo, não sei se é a primeira ou a segunda Timóteo, não me recordo de cabeça, mas é basicamente a mesma qualificação, só que de um formato diferente. Vamos lá então. Tito capítulo 1, verso 5 diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíssem presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, não são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, com irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não arraicível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. São várias qualificações, né? São vários pontos que até nos dias de hoje já é difícil, tá? Você conhecer pessoas ali que são maridos de uma só mulher e que tenha toda assim essa representatividade cristã, né? O fato de ser irrepreensível e também, né, de manter os filhos na linha, que conhecemos crianças nos dias de hoje, o quanto o mundo influencia as crianças. Então, são realmente pessoas que estão ali, não estão para brincadeira, não são pessoas que são formadas ali num curso de teologia online, né? Nada contra, tá? Eu me formei também online. No entanto, nós estamos uma facilidade tão grande que tem pessoas que fazem um curso de bacharel de 4 meses e já se autocondecora pastor, já se autocondecora líder. Não existe isso. Aqui, nesse momento de implantação, tudo isso não aconteceu em poucos meses. Isso levou tempo. Paulo, ele consolidou, ele discipulou, tá? Ele cuidou por um longo tempo. Acredito que Tito também tenha feito algo similar aqui em Creta. Não temos muitas informações, mas não é algo de 6 meses, 1 ou 2 anos, tá? Isso é algo de anos. Agora você pegar uma pessoa que é gentil, que não tem conhecimento, tá? De Jesus, você vai falar de Jesus, vai falar, olha, Jesus quer te salvar. Se você não der um pano de fundo, um background para essa pessoa, ela vai olhar e vai dizer, mas salvar do quê? Por que eu preciso ser salvo? Então você precisa dar todo um overview do que tem acontecido. Então não foi algo fácil, não foi algo simples, tá? E hoje em dia também não é. E deixar com que pessoas com baixo conhecimento teológico nesse papel, tá, é praticamente destruir a igreja, é pregar fábulas, pregar mentiras e coisas que não estão de acordo com as escrituras, tá? Digo isso porque eu, conversando com as pessoas, eu consigo entender um pouco do nível de conhecimento teológico que as pessoas têm para ministrar a palavra. E já participei também de diversos ministérios
que estavam mais fundamentados numa filosofia específica do que necessariamente na palavra de Deus. Comecei numa igreja um pouquinho mais tradicional, ainda assim avivada, e depois fui para uma outra igreja que utilizava um modelo dos 12, antigo G12, tá? Na época era G12 mesmo. E nós tínhamos a nossa própria filosofia de gerar células, de se tornar um líder dentro da igreja, e isso falava muito mais alto do que o próprio evangelho. Então, ao invés de nós pregarmos o evangelho, falarmos de arrependimento, né, nós falávamos de triunfalismo, de vitória. O fato de você estar em Cristo é você ser mais do que vencedor, é você ser filho do rei, você pode tudo. Isso. E criar um evangelho, tá, com essa bagagem é extremamente arriscado. Tá? O primeiro sopro de vento que essa pessoa tiver, ela vai sair da igreja, porque ela não está fundamentada no evangelho, está fundamentada na falsa doutrina que nós pregávamos na época. Então, assim, pregar o evangelho não é algo simples, não é algo fácil, não é algo que você vai se capacitar num curto período de tempo. Tá? Isso exige tempo, tempo não só de 4, 6 meses, 1 ou 2 anos, tá? De estudo. Além do estudo, há a necessidade de você caminhar com o autor, tá? De você comer 1 quilo de sal com o autor. Quem é o autor? O autor é Jesus. Tá? Se você não se relaciona com Jesus, se você não o conhece, não adianta você ter a letra, você ter o conhecimento. Tá? Se você não está andando com Jesus, como é que você vai conseguir ter ali as ferramentas necessárias para você convencer as pessoas? Vamos lá então. Falando a respeito disso, é realmente difícil, tá? Um ponto que eu queria trazer aqui para o final, pessoal, está aqui no versículo 9 do primeiro capítulo de Tito, que diz assim: apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Isso aqui é um ponto interessante. Por quê? Nós temos aquela velha ideia de que quem convence é o Espírito Santo. Não, mas quem convence é o Espírito, eu só semeio, tá? Isso está mais ligado ou relacionado ao evangelismo, quando nós falamos de Jesus, tá? Nós semeamos na vida das pessoas e deixamos com que Deus faça o resto. Aqui ele não está falando disso, aqui ele está falando de debate, de discussão. Tanto é que se você continuar a partir do versículo 10, que é algo que eu vou falar no outro vídeo, ele vai começar a falar dos falsas doutrinas, de falsos mestres, tá? E há necessidade de debater com falsos mestres, há necessidade de você estar, assim, com base em estar fundamentado, você dialogar com essas pessoas. É claro que limite, a gente vai falar desse limite, mas para que você consiga estar munido o suficiente, tá, para ter argumentos válidos, argumentos qualificados, é necessário cumprir os requisitos, as qualificações. Do contrário, você não tem respaldo, não adianta você querer discutir, querer debater, tá? Não vai funcionar, não vai dar certo. Então, vejam bem, criar um líder dentro da igreja é muito mais do que ter um certo afeto pela pessoa. Eu vejo muito aí igrejas, o fulaninho nasceu na igreja, está aqui com a gente e tal, já fala na mesma linguagem, já tem ali a mesma visão. Uma coisa é você olhar sobre a ótica empresarial, né, que a ótica empresarial, quando você vai fazer uma entrevista, a pessoa vê se você tem um fit cultural. Tá. Esse cara tem um fit cultural, vamos contratar. Não, esse cara aqui não tem um fit cultural, logo deixa ele aí, não vamos cuidar não, porque além dos soft skills, dos hard skills, a gente tem o fit cultural. Então não adianta você ter um fit cultural com a pessoa e falar, não, cara, você fala a mesma palavra, eu vou colocar você aqui na liderança. Tá, isso aí não tem nada de Deus ali acontecendo. E realmente isso tem acontecido bastante, tá? O fato do pastor alçar o próprio filho como líder, o sobrinho, o neto, né? São questões realmente complexas. Mas é claro que você não vai chegar e falar que não é Deus porque não foi a igreja quem atribuiu. É claro que Deus tem um plano para tudo, tá? Mas aqui que se de base para você ter ali um parâmetro, uma régua para comparar.
tá? Nós só conseguimos determinar, identificar ali se a pessoa realmente é um líder de Deus, com base na régua que a própria Bíblia nos traz. Mas você pode, ah, Renato, eu não posso julgar, não posso julgar. Você pode julgar sim, tá? Você deve, na verdade, passar essa régua em todo mundo, tá? Essas qualificações descritas em Tito, que foi descrita em Timóteo, tá? São qualificações que estão ali justamente para a gente bater o olho e fazer um cara crachar com a liderança. Se há alguma coisa faltante na liderança, é importante que isso seja levantado. É óbvio que com toda a paz e harmonia, chegando, conversando direitinho, tá? Nada na loucura, com os pés no peito, tá? Não é assim que funciona. Um pouquinho para frente você vai ver ali, acho que quem está em Tito, ele fala ali sobre o polemista, tá? No verso 3 ali, ele fala sobre para não sermos, a palavra é até complicada, altercadores, tá? Não sermos altercadores, não polemizarmos, né? Não vamos evidenciar isso para todo mundo, não vamos levantar e apontar o dedo, apesar de ter muitas vezes dar vontade de fazer isso, a própria palavra nos orienta a não fazer. Tá, mas nós temos a régua, e meu trabalho aqui para você é te dar essa régua, apresentar essa régua e falar, usa ela, porque sem ela a gente não consegue ter um parâmetro mínimo para identificar se esse homem é um homem de Deus, tá, ou não. É claro que existem outros fatores, como o fator frutos, tá, que pelos frutos o conhecerá, que a gente pode falar, pelos frutos os conhecereis, acho que é o correto. A gente pode falar sobre isso mais para frente também, tá? Mas hoje eu quero me ater apenas a esses pontos. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha cumprido meu papel aqui, ok? Até a próxima.